o Daniel Silveira começou então a fazer a explicação de porquê então do eu ter sido chamado. E aí ele falou, ó, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, eu achei estranho até ele ter essa informação, porque eu nunca tornei público, porque exatamente do trabalho de inteligência, a gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. Aí quando ele falou, pode salvar o Brasil, eu falei, pronto, é algo que é muito maior do que eu esperava e fiquei atento. E aí ele começou a explicar. A ideia seria, eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. Para fazer isso, para gravação, você tem que ter autorização do juiz, porque ele não pode nem, ele tem até o direito de nem escutar, né? E eu não vou me envolver nisso, algo que possa ser na linha não da legalidade. Mas eles disseram que, Daniel, desculpa, não eles não, Daniel, o presidente estava escutando junto comigo, ao mesmo tempo que o Daniel falava. E aí o Daniel falou assim, não, mas aí nós vamos, já tem uma equipe que já estaria preparada para poder ir para a mão de não sei quem, que tornaria a gravação de uma forma como se iria ser legalizado. Para eu não ficar ali sendo pressionado e eu pensando que eu precisava reportar isso quanto mais rápido para o ministro Alexandre de Moraes, eu disse que iria pensar. E aí, durante todo esse processo, o presidente estava em silêncio, quem falava era o Daniel, e falou, eu vou pensar e depois eu faço o contato. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Não, ele não falou, pô, senador, pensa, não falou nada disso. Por isso que quando sai na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. Mas não impediu Não impediu o Daniel. Assim, mas estava claro que era o Daniel desesperado, mas o Daniel também estava querendo manter o trabalho dentro do Congresso, sendo chefe de gabinete do senador Magno Malta. E ele estava achando uma maneira de ficar no Congresso, para poder ter ali o network dele, né, para qualquer coisa ele não ser preso, mas a todo momento a preocupação dele é do ministro Alexandre prender ele de novo, porque ele sabia que estava descumprindo uma sequência de ordens do juiz. Eu nunca tive relação próxima a ele, a minha relação sempre foi muito próxima com o Flávio, por ser senador da República, e com o presidente vocês podem ver que não tem nenhuma agenda entre eu e ele nos 4 anos que ele foi presidente. O que eu fiz foi comunicar ao ministro Alexandre de Moraes e me colocar à disposição como testemunha, desde o dia que eu passei para ele essa informação, ministro Alexandre. Pela PF, não? Não, eu estou à disposição, estou esperando. É inevitável isso, claro que eu vou ter que esclarecer, lógico. E eu não fiz isso antes por conta de não expor o ministro Alexandre, exatamente por ser informações que a gente trata na área da inteligência. Se ele dissesse, então faça uma denúncia, ou ele pode ter inserido essa informação dentro do processo dele, eu não sei, são coisas que a gente não pergunta, né? Mas o que eu pude fazer, para não prevaricar, é reportar ao ministro que estava com o caso dele, do que estava acontecendo. O MBL ontem, quando acabou as eleições, o MBL postou um título traidor, alguma coisa nesse sentido, né? E tinha foto de vários senadores e tinha a minha. E eu entrei em contato com eles para perguntar que história é essa, traidor por causa de quê? Né? Que prova que tem? De trair o quê? E na imagem que saiu na TV Senado,
foi onde eles tiraram a conclusão louca deles. Quando eu estava indo embora, eu abracei o Pacheco, dei parabéns para ele, perguntei se seria pautado logo a CPI, e saindo encontrei o Davi Alcolumbre, também abracei ele, dei os parabéns pela vitória, e assim eu fui embora. E aí o MBL fez essa postagem dizendo que eu traí o Brasil, e comecei a ser massacrado de mensagens, traidor, 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 traidor. Quando fui ver o MBL, e eu fiquei tentando falar com o MBL, eles não atendiam, e eu comecei a falar, gente, vocês estão me seguindo, escutando agora, eu peço para que vocês entrem em contato lá, tentem me ajudar, porque os caras não estão querendo nem me dizer da onde tiraram essa informação. Então eu estava num momento aí de muita raiva, e eu estava desde 5 da manhã tentando trabalhar para ver se a gente conseguia eleger o Marinho, e era quase meia-noite e pouco, e aí foi aquele desabafo que você ficou nervoso, você fala coisas que você... Qualquer discussão de casal, depois você se arrepende do que fala. Mas isso daí não aconteceu. Foi falado, mas não é... Eu nunca fui político, né? Então, quando você entra aqui, eu já disse para alguns repórteres que a gente tem intimidade, tem hora que a gente fica com vontade de ir embora daqui. Quando eu disse isso, eu estava praticamente decidido mesmo em chegar aqui, reunir a equipe, reunir com parte da equipe, para tomar decisão se eu realmente iria sair. Então a decisão ainda não foi tomada ainda se eu permaneço com meus colegas de trabalho, que foi uma coisa até que me impressionou, me emocionou até. Eu recebi ligação de todos, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Alcolumbre, do Pacheco, do Everton, do Moro, todo mundo, da Elisiane, todo mundo dizendo, senador, não faça isso, não saia, não saia. É importante o seu trabalho, a sua forma correta de trabalhar, a sua transparência, o Ministério Público do meu estado, onde eu sempre reporto qualquer centavo quando eu mando, também ligou, não faça isso e tudo mais. Não. Naquela hora, se você... naquela hora que eu postei, se fosse no horário comercial, eu tinha saído. Quando eu acordei com o telefone da minha filha, aí que eu comecei a falar, não, então, se eu sair, eu não vou mostrar o resultado do meu trabalho e por que eu estou sofrendo essa perseguição de reputação, né? Então eu vim pedir para a minha equipe me esperar, que eu queria reunir antes de falar com vocês da imprensa, e a minha equipe pediu para que eu ficasse, estão tentando me convencer. E meus colegas, eu desci para marcar presença e todos me abordando, falaram, pelo amor de Deus, não saia, não saia, não saia. E isso mexe com a gente, né? A minha relação com o Alexandre de Moraes sempre foi a nível profissional, porque ele era secretário de Segurança em São Paulo e eu prestava serviço para as polícias de São Paulo. Então, em vários eventos e formaturas de policiais, a gente se encontrava e ele sempre me anunciava, então era essa a relação. Quando eu tornei senador e ele já estava como ministro, eu fui até ele e falei, olha, coincidência, nós estamos aqui, estou à disposição. Passei para ele os setores que eu trabalho e me coloquei à disposição para qualquer situação. Aí o Ministério Público Estadual, nas investigações de lá, começou a me pedir ajuda para que pudesse chegar alguns processos até o ministro Alexandre de Moraes, para ele ter ciência, para que fosse tomada decisões rápidas. Então, assim, eu fui fazendo essa ponte entre o Ministério Público Estadual com o ministro Alexandre de Moraes, apenas isso, não tinha nada de algo dele me demandando, nunca me demandou absolutamente nada.